Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Como habitualmente, uma vez por semana, reunimos-nos em família para nos debruçarmos sobre os ensinamentos de Jesus. Não nos esqueçamos de colocar sobre a mesa uma jarra com a água e os copos em número suficiente para todos os participantes. É necessário agora prepararmos o nosso ambiente, a nossa mente, para que a espiritualidade amiga possa estar connosco. Para isso, vamos escutar uma canção. Página 14. Canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Olho a brisa, olho o mar e olho a multidão. Olho o rio, olho o monte em grande vastidão. Olho o ser que sofre, de quem já ninguém dá mão. Olho em ti, Jesus, és meu irmão. Creio em ti, Senhor, peço que me venhas visitar. Deixa em meu redor a doçura de um olhar. Nesta minha vida quero tempo aproveitar. Vem, Senhor, o mundo preparar. Em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão de crer, irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais
Senhor, te agradecemos a oportunidade que nos dás de aqui estarmos reunidos em teu nome. Dá-nos a tua proteção, Senhor. E deixa que o discernimento discorra sobre nós, para melhor entendermos as palavras que nos deixaste. Que os teus ensinamentos sejam de paz e que nas nossas mentes não entrem outras questiúnculas. Ajuda-nos, Senhor, a propagar tudo o que nos ensinaste, a pôr em prática esses ensinamentos, a ser um espelho do que nos deste. Que assim seja. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Mas logo que derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão seguiu-o, e ao mesmo tempo um leproso veio ao seu encontro, adorou-o e disse: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então disse-lhe Jesus: Abstém-te de falar disto a quem quer que seja, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. São Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porquanto, para ver as coisas de forma mais elevada que o ignorante, é necessário abstrair-se da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente significa mais para si do que a vida futura. Ou mesmo que ele não acredita na vida futura. Se diz o contrário, ele age como se não acreditasse naquilo que diz. Quantos haverá que só ajudam na esperança de que o ajudado vai gritar o benefício para toda a parte, que, à luz do dia, darão grandes somas e que, entretanto, às ocultas não dariam uma só moeda? Foi para isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe dará, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há a modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens,
como não o serão perante Deus? Também esses já receberam na terra a sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será então a recompensa daquele que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que o faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios que lhe impõe? Para esse não haverá nem mesmo a recompensa terrena, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bem dizer o seu nome. E é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, são derramadas sobre o coração do aflito e o magoam. Não tira proveito do bem que praticou, pois que ele o lamenta, e todo o benefício lamentado é moeda falsa e sem valor. A beneficência, sem ostentação, tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral. Ela evita ferir a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício, sem que o seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto não uma esmola. Ora, converter o serviço em esmola pela forma como é praticado é humilhar aquele que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar quem quer que seja. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências suscetíveis de causar melindre, porque todo o rebaixamento moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A sublimidade da verdadeira generosidade vê-se quando o benfeitor, mudando de posição, encontra a forma de se colocar na posição de beneficiado e mostra-se agradecido àquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer estas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá à direita. Do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, a mensagem de hoje intitula-se Vaidade. A propósito da caridade, o mestre alertou-nos para o vazio que constitui a propaganda do que se faz, quase sempre diminuto, a precisar de ser muitas vezes exteriormente multiplicado. A caridade é humilde, e o que a pratica deve ter presente que o que dá com uma mão, a outra não deve saber. O que se faz deve fazer-se sem ostentação. Por isso, cuida de não andar tocando o sino para anunciar as ações que desenvolves, porque é demonstração de vaidade, de desejo de merecer a admiração dos outros, e isso pode aviltar, pode constituir insulto àqueles a quem julgas socorrer, e não acalmará a tua consciência mais tarde, quando reconheceres que exageraste o muitíssimo pouco que deste, que fizeste, quase nada que valeu o propagandeaste a ti mesmo, a ti mesma, ser humilde, simples, recatado, recatada, aperfeiçoando-te constantemente, para que sejas apreciado, apreciada pelo que és, e não pelo que dizes ser. Procura estar sem alarde, onde a dor é mais intensa, discretamente, sem sinos a assinalar a tua presença. Um dia que precises, far-te-ão o mesmo. Nós estamos hoje no estudo do Evangelho, no capítulo 13, eu diria um dos mais desafiadores para nós, aprendizes do Evangelho de Jesus, porque Jesus nos convida à beneficência, a fazer o bem, mas acima de tudo, de que forma, nessa parábola, nos ensina de que maneira nós podemos desenvolver em nós essa beneficência, essa benevolência que Jesus tanto nos ensinou. E na passagem de São Mateus, Jesus, quando curava, dizia: vais e não digas a ninguém. Ou seja, o próprio exemplo em várias passagens do seu evangelho sobre isso.
e que não saiba a nossa mão esquerda o que faz a nossa mão direita, nesses 3 itens, a essência desta mensagem nos convida à beneficência modesta. E o quanto para nós é, no desafio, de sermos modestos, de desenvolver, de nos libertarmos da nossa vaidade, que é uma das filhas prediletas do egoísmo. E desde o início do capítulo, ele nos fala do mérito. E à medida que nós vamos descobrindo, vamos nos desprendendo desse egoísmo, da nossa procura pelo nosso bem-estar, e não no bem-estar do outro, ou seja, no oposto do egoísmo, nós vamos ter o altruísmo, que seria esta necessidade de sairmos de nós para partilharmos o bem, para desenvolvermos o bem, para caminhar junto. Quem de nós, hoje, nos dias atuais, nós, seres que vivemos em sociedade, todos precisamos uns dos outros, precisamos de uma mão, uma hora estamos, vamos dizer, numa condição de equilíbrio, de paz, mas em outras vezes precisamos de uma mão amiga, de uma palavra amiga. Então, essa beneficência modesta pode ser feita de várias maneiras e não só na caridade material, mas essencialmente a caridade moral. E o ensinamento dessa mensagem nos lembra que o duplo mérito, quando nós fazemos a beneficência de forma secreta, singular, sem que a nossa vaidade se enalteça. E um exemplo que no livro Vem e Segue-me, pelo espírito de Maria Teresa Magalhães e psicografado de Arnaldo Costeira, ao comentar esta parte do capítulo, nossa irmã Maria Teresa nos lembra que nós, seres humanos, temos a necessidade de desenvolver em nós a solidariedade e a fraternidade. Mas o grande convite que nos fazem é que nós estejamos atentos. O que nós estamos a buscar? A nossa vaidade pessoal, o nosso orgulho, porque estamos a fazer o bem, porque estamos a praticar a caridade, e não enaltecer as minhas ações, e sim desenvolver em mim a solidariedade e a fraternidade e a modéstia. É uma tarefa fácil? Muitas vezes nós, enquanto cristãos entusiasmados, como percebemos este convite e esta vontade que vem de partilhar da alegria, de sentir a alegria de poder ser útil de alguma forma, mas tenhamos atentos que o grande convite é: estejamos alertas. Estou eu a desenvolver em mim a beneficência modesta ou enaltecendo a vaidade que está em mim, mostrando-me que estou no caminho para desenvolver a caridade? Então, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o que é a verdadeira caridade segundo o entendimento de Jesus. E ele nos fala da beneficência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, o resumo da mensagem de Jesus para falar do amai-vos uns aos outros como irmãos é também que nós possamos gradativamente desenvolver em nós esse amor ao próximo, essa benevolência e essa compreensão, mas, acima de tudo, pensar que fazer o bem como nós gostaríamos que fossem feito a nós. Se numa situação hoje eu tenho um irmão necessitado, um dia poderei ser eu a necessitada. E nessa condição, como eu gostaria que eu fosse tratada, na mesma situação em que o irmão que eu estou a praticar a caridade e auxiliar neste momento. Então, esse amadurecimento que nós precisamos pensar, e isso também envolve o nosso pensar, o nosso agir. Como nós estamos a praticar isso no nosso dia a dia? De que maneira eu estou, como cristão aprendiz, eu estou a olhar sobre as minhas ações e o que me impulsiona? É o amor verdadeiro, a caridade sincera, olhando para o benefício do próximo, ou a desenvolver em nós
esse enaltecer as minhas qualidades enquanto ser. Então, passo a passo, gradativamente, como lição aprendida, que nós possamos, a cada dia, refletir onde nós estamos, em que passo da caminhada eu estou. E, acima de tudo, há um passo seguinte que nós colocamos aqui, é de que maneira eu estou no meu dia a dia, aquela tão conhecida autoavaliação, aquele autoconhecimento de nós. E a cada dia, a cada passo, o que eu estou a praticar é para receber o reconhecimento e a aprovação daqueles que estão ao meu lado, ou para pensar nos benefícios e na partilha, na melhora do meu irmão, do meu próximo, né? E, acima de tudo, que nós possamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos de que fizessem a nós. E a mensagem que temos hoje é que lembrarmos, enquanto cristãos, que Jesus é nosso modelo e que, com alegria, nós possamos gradativamente desenvolver em nós esse mérito da humildade e da simplicidade. Que Jesus nos abençoe. As duas leituras de hoje vêm, obviamente, concitar-nos a uma reflexão que tem a ver com as nossas ações. Neste caso, o bem que praticamos, a caridade que fazemos. Qual é a intenção com que nós o fazemos? E nós vemos ao longo da explicação que foi dada pelos espíritos que nos transmitiram este conhecimento, que nem todos, nos mesmos atos para com aqueles que necessitam, usam as mesmas intenções. E aqueles que o fazem à espera de uma recompensa, à espera de serem notados, esses já receberam a recompensa porque já foram notados. Mas aqueles outros que o fazem para diminuir, para humilhar, esses, como nós ouvimos, ainda terão, naturalmente, umas consequências na sua existência futura, piores, já nem a recompensa na Terra, no plano material, receberão. E aquilo que nós devíamos fazer era o bem sem olhar a quem, sem que andássemos a tocar o sino, como ouvimos na outra leitura, ou seja, sem necessidade de estarmos à espera de uma recompensa. Fazê-lo naturalmente como algo que é inato, olhando para aquele que necessita, e não estamos a falar unicamente de questões materiais, muitas das vezes basta um sorriso, uns minutos para ouvir aquele que está debaixo de problemas ou sofrimentos que o afligem, que o atormentam, ser um ombro amigo, ser aquele que pode dar um sorriso, uma palavra. Quando nós fazemos isso naturalmente, sem buscarmos, então, nenhuma recompensa, nem sermos notados, a leitura diz-nos que quem faz isso já adquiriu alguma elevação moral. Porque a virtude de nós fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós, sem que isso seja notado, muitas das vezes para não colocar o outro numa posição constrangedora, isso revela a nossa modéstia, a nossa humildade, e deve ser esse o comportamento que nós devemos procurar fazer. Foi isso que Jesus nos transmitiu, foi isso que Jesus nos quis mostrar quando diz que nós devemos fazê-lo sem ostentação.
sem que tenhamos a necessidade, para proveito próprio, de acharmos que fizemos algo muito importante e muito valioso, ou de fazê-lo diminuindo, muitas das vezes, aquele que recebe esse ato, esse bem, essa ajuda. Então, que nós possamos refletir sobre os nossos comportamentos. Naturalmente que é importante que nós façamos todo o bem que pudermos e que o façamos sem que ele seja notado. Vamos então avançar para a nossa irradiação. Aqui estamos, Senhor, em família, unidos pelos laços do amor, nesta hora em que nos debruçamos sobre os teus ensinamentos, sobre a prática da caridade, sobre a ajuda que necessitamos, muitas das vezes, de prestar para aqueles que são necessitados. Nós lembramos todos os que sofrem neste momento, sofrem as dores do corpo, da matéria, mas fundamentalmente sofrem as dores da alma, fruto de situações que viveram, que lhes foram infligidas muitas das vezes, outras que praticaram e que não deixam que a consciência permaneça tranquila e em paz. Nós lembramos todos aqueles que ainda vivem presos aos prazeres da matéria, dos vícios, e que continuam nas suas ações preocupados unicamente com as questões materiais. Lembramos as famílias que não são como a nossa, que estão desestruturadas, onde por vezes a violência e a agressão coabitam debaixo do mesmo teto. Lembramos aqueles que não têm um teto, que não têm uma família, que vivem sós, que vivem na rua, que dormem ao relento, muitas das vezes expostos ao frio, sem agasalhos para se protegerem. Lembramos aqueles que neste momento vivem debaixo da violência, da opressão, das guerras, dos conflitos de todas as ordens. E lembramos os governantes das nações, aqueles que têm, muitas das vezes, responsabilidade e têm também forma de conduzir os seus povos, as suas populações, de uma maneira mais pacífica, mais solidária, mais fraterna. Então, Senhor, nós te pedimos que ajudes toda esta humanidade que ainda te não conhece, que ainda vacila muitas das vezes e que se precipita em caminhos da dor, do sofrimento, do prazer, da ambição, do poder. Ajuda a todos, agora e sempre. Pai Salvador. Página 41. Se o orgulho te não deixa concordar que por vezes não tens razão, grito alto ao teu coração, vamos irmão, erga a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor, a tua mão na minha mão, serão nova força
sai dele o amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração: vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será uma nova força a erguer o amor. Se a tristeza te apavora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração: vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será uma nova força a erguer o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração: vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será uma nova força a erguer o amor. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será uma nova força a erguer o amor. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início deste nosso Evangelho, no lar, e que a espiritualidade magnetizou para nosso benefício. Aproveitemos este momento em família para continuarmos em harmonia, tratando de assuntos e de temas que sejam úteis para as nossas vivências e para as situações que enfrentamos no dia a dia. Lembramos que os textos que analisamos no nosso Evangelho são publicados no Jornal Espírita e que, por isso, se quiserem ter acesso a eles previamente, poderão subscrever uma assinatura do jornal. Para isso, devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com. Despedimos-nos de todos, lembrando que estaremos de volta amanhã com mais uma palestra na nossa associação, pelas 20h30, e na sexta-feira, no mesmo horário, também estaremos novamente em direto com mais uma palestra. Desejamos a todos votos de boa noite, de boa tarde, consoante a hora e o local em que nos estejam a seguir. Muita paz e que Jesus nos abençoe.